Bom, gente, no Cine Psicologia, eu vou colocar os vídeos no YouTube, porque aí eu posso falar mais. Que no Instagram só deixa eu falar 15 minutinhos. Tive que tirar um monte de coisa legal do Encanto da vez passada por conta disso. Então, criei meu canal do YouTube, que eu vou deixar aqui. E aí, vídeos como Falando Sério e o Cine Psicologia estarão completos lá no YouTube. Eu tenho vários filmes para analisar, eu vou analisar todos os pedidos que estão ali. Um por semana, obviamente. Então, o Cine Psicologia de hoje é A Bela e a Fera. Só a título de curiosidade, porque assim, eu pensei, por onde vou começar? É um filme que eu amo. Bom, antes de começar a fazer análise desse filme, para quem tiver interesse, existe esse livro que chama A Fera em Mim, que é da Serena Valentino, que é a história da fera. Então, na parte da frente tem a fera, a parte de trás tem ele como príncipe. Não vou me aprofundar no livro, mas só para aqueles que querem, né, descobrir um pouco mais sobre a fera, esse livro aqui, que é muito legal. O filme começa, então, com a fera, que na verdade não é a fera, é o príncipe, e ele, uma feiticeira entra, bate na porta dele, vai na tentativa de pedir ajuda, e ele não ajuda. E ela o descreve como arrogante, né? Uma das principais características que ela o coloca. E diz então que ele a julga pela aparência. E ela então decide transformá-lo numa fera horrenda. E a única forma dele não ser mais a fera é com o verdadeiro amor. Conhecemos então a Bela logo depois. O que eu acho bem característico é que as pessoas, ela vem de um lugarzinho do interior e as pessoas descrevem ela da mesma forma que descrevem a fera. Arrogante, presunçosa. Ela mesma diz que ela não quer a vida do interior que ela tá, né? E as pessoas descrevem ela como estranha. É... E aí eu vou dar uma pausa na descrição dos dois, e aí eu vou trazer uma coisa que eu acho que é muito importante para qualquer tipo de filme de princesas, né? Sejam elas quais forem. Quem conta o conto é aquele que falta. Ou seja, se falta a mãe da princesa ou se falta o pai da princesa. E aí vocês vão ver que dependendo de quem falta, o conto é movido daquele jeito. Princesas que não têm a mãe sempre vão buscar os monstros. Ariel com o humano, a Pocahontas com o inglês que vai tomar as terras, a Bela e a Fera. Princesas que não têm o pai, que tem a mãe terrível, que a gente chama na psicologia analítica, que é a madrasta, mas ainda assim é uma figura do feminino, vão buscar príncipes. Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida. Vocês vão me dizer, Bela Adormecida não tem mãe nem pai. Não. Tem as fadas, que são as figuras do feminino. Todas elas vão de encontro com aqueles a figura que falta. E esse conto da Bela e a Fera é um conto francês, o conto original ele é francês. Ah, isso não tá no filme, mas a mãe da Bela morre, lá na França, inclusive, se eu não me engano, de uma doença. Me fugiu agora. Acho que era peste negra. Conferi. E aí fica o pai. E geralmente esses pais, por exemplo, o pai da Ariel é o rei Tritão, né, o rei de todos os mares. Da Pocahontas é o rei, né, o cacique, né, o mais importante de todos. E o pai da Bela, ele não é importante, mas ele tem a pretensão de ser. Ele quer ser um famoso inventor. Ele não quer ser qualquer um, ele quer ser um famoso inventor. Então são pais que ficam envolvidos ali nas suas questões, nas suas ambições, nas suas pretensões, e essas filhas são esquecidas. Então a figura que elas têm do ânimos
Aí para deixar mais claro, a figura que ela tem do masculino ali, é uma figura que ela, hã, não é tão legal, vamos colocar assim, né. Ela tá ali, ela existe, diferente das outras princesas que a figura não existe, aí o pai fica idealizado, fica uma coisa linda e maravilhosa, que aí eu busco um príncipe. Essa, nesse caso, ele está ali, mas ele é uma pessoa, hã, distante amorosamente falando. Inclusive tem uma hora que a Bella tá falando das angústias dela com o pai, e ela tá dizendo que ela não se encaixa ali, que ela se sente deslocada, e o pai vira e fala: "Por que que você não sai com o Gaston?" E aí ela diz assim: "Mas eu não encaixo com o Gaston". E aí ele simplesmente não tá nem aí para o que ela tá falando e diz assim: "Putz, consegui fazer a minha invenção aqui, consegui realizar a minha invenção, deu certo". E aí, o meu ânimos, a minha figura do masculino, ela é um pouco prejudicada, e eu acabo, então, buscando homens, que são, pretensiosos tão quanto. E óbvio que eu gosto muito de trabalhar nisso. Quando Jung fala das operações alquímicas, a última operação dele é a conúnctio. A dele não, né, a última operação alquímica é a conúnctio, que é a união dos opostos. Então, quando você está num relacionamento, você trabalha a sua união do oposto, que nem é tão oposto assim quando a gente aprofunda isso. E aí temos a bela e a fera, que mais que oposto que isso não dá, né, essa união desses opostos. Quando a gente aprofunda, não é tão oposto assim. Voltando ali na frente, quando a fera é chamada de arrogante e a bela tem a mesma visão pelas pessoas da sociedade. Pois bem, o pai deixa a bela lá, vai tentar vender o protótipo dele na cidade, e existe o Gaston, que também quer casar com a bela, que é um cara da cidade, que extremamente ali, chucro, né. E a Bella, inclusive, olha para ele de uma forma dizendo: "Ai, pelo amor de Deus". E aí eu não estou dizendo sobre machismo, feminismo, nada disso. Eu não estou dizendo que a forma que o Gaston tem de pensar é certa ou errada sobre ser machista. E se a gente pensar em teorias que isso foi escrito, a primeira Bela e a Fera, em 1550, a que mais ficou famosa da escritora francesa foi em 1756, e a Disney lançou A Bela e a Fera em 1991. Então vamos combinar que Gaston, um homem do interior, né, nem tô colocando 1550 nem 1756, mas de 1991, ele não era machista, ele só pensava como se pensava. Então vamos esquecer aqui 2024, tá, gente? Vamos pensar ali naquela época ali do Gaston. Então o Gaston tinha uma forma ali de pensar, e a Bela olhava para ele e dizia: "Ah, pelo amor de Deus, você pensa desse jeitinho aqui e eu penso, eu quero o mundo e você quer ficar aí na sua casinha". Então, a Bela também tratava Gaston como um certo tipo de desprezo. Então existem aí os 3 arrogantes, né. Quando o pai da Bela se perde e é encontrado pela fera, né, todo mundo olha para a fera como um ser horrendo, e aí não estou dizendo que é ou não, mas eu estou dizendo que, todo mundo tem esses 2 lados. Todo mundo tem a bela e a fera, o médico e o monstro dentro de si, né. Uma das cenas mais clássicas que eu acho da Bela e a Fera, é quando a Bela vai atrás do pai dela e encontra a fera, e aí isso eu acho que é bem parecido com um dos capítulos das Mulheres que Correm com os Lobos, que é o Barba Azul. Ela está lá, ele aprisiona ela, aí vocês vão dizer: "Que horrível", de fato é. E aí, isso, vamos colocar, a palavra é abusivo com a Bela. E aí ele faz um acordo com a Bela, ele diz assim: "Olha, você tá presa aqui, ok, mas o castelo é todo seu,
por favor, só não vá na ala oeste. E aí a cena mais clássica do filme é quando simplesmente ela ignora esse pedido da fera e vai então à ala oeste. E aí nesse momento, o abusado se torna o abusador. Ou seja, ele é alguém que aprende, o que deixa ela numa situação de, vamos colocar, da vítima. E aí ela se torna abusadora quando ela invade o espaço. Isso a gente vê, por exemplo, numa dinâmica de uma realidade onde a todo momento num relacionamento existe a ideia de um não respeitar este espaço do outro. Então eu não respeito a sua liberdade, o seu espaço, prendo você, e aí você não respeita o meu espaço invadindo o lugar onde eu peço para que você não vá, que é o meu espaço, né? E aí eu tenho uma relação de abusado-abusador, onde ambos são os abusados e ambos são os abusadores. Isso então acontece com a Bela e a Fera e também na história do Barba Azul, né? E por isso que a gente fala da conúnctio dos opostos que não são tão opostos assim, né? E aí então a Bela vai na Oeste e ela descobre a Rosa, porque quando a feiticeira transforma o príncipe numa fera, ela dá uma rosa para ele dizendo que ele deveria achar alguém para amar e ser amado até a última pétala cair. Então ele tem todo esse tempo aí para isso. E ela quase destrói tudo isso quando ela abre a cúpula e vai meter a mão na rosa ali onde não é chamado, né? É o famoso meter na mão onde não é chamado. E aí ele fica muito furioso e ele dá 500 gritos lá com ela e ela sai andando. E ele fica preocupado e vai atrás dela. Uma relação bem bacana, né? E aí eu anotei uma discussão dos dois quando ela foge, ela é surpreendida por lobos e ele salva ela. E aí ela salva ele, né? Porque os lobos também o atacam. E aí eles têm uma discussão que ela diz assim, ele fala pra ela: se você não tivesse fugido, isso não teria acontecido. E aí ela diz: se você não tivesse me assustado, eu não teria fugido. E aí ele diz: e você não deveria ir na ala oeste. E aí ela diz: e você deveria aprender a controlar os seus nervos. Gente, eu achei uma discussão maravilhosa, inclusive trazendo para a realidade, né? Vamos pensar que a gente, nos relacionamentos, tem essas discussões com os parceiros. Ah, você devia ter feito isso. Você. E todo mundo tá no você ali, né? E não olha, então, para as suas questões. Ela não disse, puxa, sacanagem, devia ter ido na ala oeste. E ele não disse, puxa, sacanagem, eu não devia. Não. Essa ideia de procurar culpados. E aí eles vão procurando culpados e culpados e culpados. Pois bem, acho que depois que eles entendem, né, que acho que esse discurso fica bem clássico de que não existem culpados, os dois ali são bem complicados nessa questão de um abusando do outro, eles começam então a se dar bem, né? Por quê? Porque quando eu entendo que o outro não é o vilão, aí ela começa a olhar para ele diferente. Aí ela vem aqui, inclusive aquela musiquinha, dizendo que notou uma coisa diferente nele, que ele não era mais mal e nem mal educado mais, né? E que ele tinha um olhar gentil. Olha que interessante. Quando eles têm essa dinâmica de um jogar para o outro, dizendo você fez isso, você fez aquilo, e aí eles entendem os dois que realmente, né? Eu eu não deveria ter feito isso ou eu também não sou tão legal assim. Eu começo a ver o outro de outra forma. E aí eu acho que a história começa a ficar realmente interessante, principalmente nessa união dos opostos, porque a gente começa a ver um outro lado da fera, né? Que também não é tão fera assim, não é mesmo? A gente começa a vê-lo de uma forma, inclusive, mais fofinha.
E aí depois do baile principal, ela disse que ela queria ver o pai dela, e ele mostra o espelho, que eu acho que é um símbolo muito legal, que reflete a alma, né, que reflete o que você de fato quer ver, você olha no espelho e é uma imagem refletida daquilo que você quer ver, e aí ela vê o pai dela lá, e ele diz: "Pode ir, né, você tá livre". E como que uma pessoa arrogante, né, abriria a mão do que mais deseja, do que mais desejava, no caso, por alguém? Então os 2, tanto ele quanto ela, são arrogantes, porém, né, ah, tem esse lado humano. E aí uma coisa muito legal, quando o Jung fala das operações alquímicas, ele fala das transformações. Eu não vou me alongar aqui sobre esse tema, mas ele fala das transformações. Que o indivíduo vai passando por transformações. E aí, quando tanto ele quanto ela entendem questões dentro de si, por exemplo, ela foi vista pelo masculino de uma forma. Ele meio que colocou limites nela no sentido de não como um pai, mas numa ideia de calma, a gente vai ter que ver isso aqui junto, né? Não é assim. Eu vou controlar os meus nervos, mas você precisa entender que você não pode invadir o meu espaço, né? E ela acha interessante quando ela ensina pra ele, dizendo assim: "Olha, você é sim capaz de ser amado, tá? Eh, você não é essa coisa horrível que você acredita que você é". Então há uma transformação. A fera vira o príncipe, né? Sai do primitivo, que é a fera, que é algo extremamente primitivo, e vai então para o processo de amadurecimento os 2, né, onde eles entendem essas questões dentro deles. Bom, espero que vocês tenham gostado da análise da Bela e a Fera. Tentei ser mais sucinta dessa vez. E, obviamente, essa é a minha visão desse filme. Espero que tenham gostado.